Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais uma apresentação de resultados da Ânima Educação. Hoje falaremos sobre o quarto trimestre e especialmente sobre o ano de 2019. Eu sou Marcelo Batistella Bueno, diretor-presidente da companhia, e mais uma vez tenho o prazer de ter aqui ao meu lado o André Tavares, nosso vice-presidente financeiro. Obrigado, Marcelo. Como sempre, é uma honra te acompanhar aqui na apresentação dos nossos resultados, dessa vez de um ano completo, e dar a devida transparência aos nossos investidores e ao mercado. Obrigado, André. Junto com esse vídeo, nós divulgaremos o release de resultados da Ânima do quarto trimestre de 2019, assim como uma apresentação, estando todos disponíveis em nosso site de RI, junto com os resultados desse trimestre. Mas antes de falar sobre os resultados, eu gostaria de abrir um espaço aqui e usar brevemente a palavra para fazer um agradecimento. Como amplamente divulgado, em janeiro nós fizemos uma oferta pública restrita de ações, mais conhecido como Follow-on, que foi muito bem recebido pelo mercado, nos dando muito orgulho. Mas se o mercado valoriza a proposta da companhia e reconhece seu valor, é porque contamos com mais de 8.000 educadores à frente desse projeto, que é o projeto empresário das nossas vidas. Por isso, em primeiro lugar, gostaria de deixar esse agradecimento público a todos os educadores da Ânima, que acordam todos os dias e dão o melhor de si por essa missão tão relevante, tão necessária, que é transformar nosso país pela educação. Como está escrito no nosso 8º princípio, a Ânima é da Ânima. Essa companhia é nossa e muito maior do que cada um de nós. Agradeço também aos nossos investidores, muitos dos quais estão conosco desde a abertura de capital em 2013, contribuindo e apoiando a construção do nosso projeto, pela confiança confirmada nesse momento. Finalmente, gostaria de dar as boas-vindas aos novos integrantes da base acionária. Sejam muito bem-vindos, obrigado por nos escolher e confiar em nosso projeto e em nossas pessoas. Esse processo todo, o contato e a exposição ao mercado de uma forma mais intensa e o retorno tão positivo como foi, nos vincula ainda mais à nossa responsabilidade e nos dá mais energia e vigor para seguir nossa missão. Portanto, a todos, nosso muito obrigado. Feito o agradecimento, vamos voltar um pouco para o ano de 2019. Foi um ano de nítida evolução da companhia em todas as suas dimensões. Podemos reportar, ao longo de todo o ano, resultados consistentemente crescentes, que inclusive motivaram a reativação de nosso programa de remuneração variável. Vimos o crescimento da base de alunos, a melhora da retenção, a evolução do ecossistema Ânima de aprendizagem, a transformação digital em contínuo desenvolvimento e uma base de dados cada vez mais estruturada, suportando nossas iniciativas e, em especial, dando elementos para um processo decisório maduro e ágil. Tudo isso dentro de uma estrutura de governança coesa, estruturada e capaz de reduzir o delay entre a estratégia de longo prazo e a execução. É assim que encerramos o ano com o EBITDA atingindo o resultado de 202 milhões, excluindo o efeito de IFRS 16, o que representou um crescimento de 19% versus 2018. Já nossa base de alunos, apesar do cenário ainda bastante desafiador, seguimos observando um crescimento consistente. Em 2019, chegamos a 110 mil alunos, 10% a mais em relação ao ano anterior, essencialmente vindo dos alunos da graduação, onde colhemos frutos do projeto J2A, Jornada do Aluno Ânima, na melhora das taxas de retenção. Com relação às margens operacionais de ensino, que continuamos reportando em 3 grandes blocos, conforme seus respectivos estágios de maturação, seguimos observando evolução em todos os segmentos. Nas unidades da expansão orgânica, principal alavanca de crescimento da companhia, a receita líquida de 2019 mais do que dobrou em relação a 2018, com crescimento de margem relevante. Das unidades denominadas de aquisições, cuja AGES passou a integrar em 2019, também reportamos crescimento da receita, de 21%, assim como incremento nas margens operacionais. Já nas unidades do bloco base, o crescimento da margem operacional é explicado pelos ganhos de eficiência, uma vez que essas unidades estão localizadas em geografias onde a concorrência segue bastante acirrada. No último trimestre,
tivemos ainda a publicação dos resultados completos dos indicadores de qualidade do Ministério da Educação. Em total coerência com nosso posicionamento, os resultados publicados confirmaram mais uma vez a qualidade de nossa proposta acadêmica, que vem evoluindo muito em seu formato, sem medo de inovar, no caminho necessário da melhor experiência para o aluno. Nos meses de novembro e dezembro, anunciamos duas transações, a aquisição do Unicuritiba e a parceria com a opção de aquisição da Unisul, ambas já aprovadas pelo CADE sem restrições. O Unicuritiba passou a integrar nossas operações agora em fevereiro. Na Unisul, vamos começar a cogestão nas próximas semanas e esse período vai se estender até o exercício da opção, que estamos prevendo para janeiro de 2021. Essas duas transações somadas à AGES nos trazem boas perspectivas de incremento de nossas margens futuras, após o período de integração e implementação de sinergias. Importante destacar também a nossa vertical da saúde, que segue sua trajetória de crescimento. Hoje temos 3 cursos em funcionamento, com 336 vagas anuais, e um curso da AGES em Irecê, com 50 vagas anuais, que foi autorizado essa semana. Com a parceria com a Unisul e a perspectiva das vagas anuais adicionais nos cursos conquistados no programa Mais Médicos, temos o potencial de chegar à soma de 878 vagas anuais de medicina, e dessa forma, com muitas perspectivas e preparados para os desafios que virão pela frente, que encerramos 2019 e entramos na nova década mais robustos, com ferramentas e processos mais sofisticados, seguro de termos tomado as decisões corretas e de estarmos prontos para o futuro à nossa frente. Agora passo a palavra ao André, que vai detalhar melhor os resultados para nós. André, por gentileza, pode prosseguir. Obrigado, Marcelo. Eu vou seguir então a apresentação, iniciando aqui com os números consolidados do resultado do ano de 2019. Como o Marcelo mesmo já destacou, nós encerramos o ano de 2019 com um EBITDA ajustado, excluindo o efeito do IFRS 16, de R$ 202 milhões, o que representa um crescimento de 19% em comparação a 2018. A margem atingiu 17,1%, ou 1,6 ponto percentual superior ao mesmo período do ano passado, seguindo um movimento consistente de evolução positiva. Agora, passando a nossa receita líquida consolidada, nós apresentamos um crescimento anual de 8%, totalizando aproximadamente 1,2 bilhão de reais, especialmente alavancada pelo crescimento no segmento de ensino, que veremos em detalhe um pouco mais adiante. Na receita líquida do ensino, vemos um crescimento de quase 9% na receita líquida do ano, que totalizou 1,1 bilhão de reais. O resultado operacional desse segmento chegou à marca de 308 milhões de reais, com a margem de 28% e uma expansão de 1,8 ponto percentual em relação ao ano anterior. Falando um pouco agora sobre a evolução da base de alunos, especificamente da graduação, nós vemos um crescimento de cerca de 13% em comparação ao mesmo período do ano passado e encerramos o ano com uma média de cerca de 103 mil alunos matriculados nos nossos cursos de graduação, sendo aproximadamente 5 mil desses vindos da AGES. É importante apontar que continuamos ainda diante de um cenário competitivo desafiador que nos fez viver no intake do segundo semestre de 2019 um processo de captação com volume pressionado. Foi principalmente a contínua e importante melhora nas nossas taxas de evasão, que atingiram um percentual inferior a 4% no último trimestre, que nos garantiu esse crescimento reportado. Agora, olhando especificamente para o tema do financiamento estudantil, nós destacamos o encerramento de 2019 com aproximadamente 12% da base de alunos da graduação com FIES e 8% com o apoio do financiamento do Pra Valer. Especificamente na captação, notamos um crescimento do percentual de alunos com FIES,
o que se explica pelos ingressantes da AGES, como também por novos contratos finalizados um pouco mais tarde, no quarto trimestre de 2019, em virtude de transferências, e ainda por uma concessão maior de vagas pelo governo às nossas instituições de ensino. Seguindo agora a apresentação, nós mostramos que o ano de 2019 foi encerrado com um ticket médio líquido de R$ 837, excluindo a AGES, o que significa uma redução de cerca de 2% em relação ao mesmo período do ano anterior. Importante lembrar que a base de alunos continua influenciada por um aumento de bolsas e descontos concedidos nos anos anteriores, mas os esforços que temos dedicado para a recuperação de ticket e que envolvem uma série de iniciativas internas resultaram pelo efeito alcançado no terceiro trimestre de 2019 em um ticket líquido anualizado melhor do que apontava a tendência do primeiro semestre, mostrando que estamos no caminho certo para uma trajetória sustentável de crescimento. Fechando o segmento de ensino, acreditamos que o olhar para as margens, considerando cada um de seus estágios de maturação, nos leva a uma melhor análise do comportamento consolidado. Por isso, nós temos reportado a evolução das margens operacionais, segmentando-a em 3 grandes blocos: base, aquisições e expansão orgânica. Vale lembrar que a partir de agosto de 2019, nós passamos a incluir a AGES no bloco de aquisições. Assim, olhando para as unidades que formam o bloco base, nós encerramos o ano com uma receita líquida de R$ 760 milhões, uma contração de 3% versus o ano anterior, especialmente em virtude do elevado nível de competitividade observado nas praças onde estão localizadas essas unidades. Não obstante, na margem operacional, seguimos observando crescimento na comparação entre os anos, especialmente pelos efeitos de ganhos de eficiência do E2A, modelo acadêmico implementado integralmente em 2018, assim como da gestão granular das despesas. O lucro bruto desse bloco atingiu 363 milhões em 2019, com margem de 48% ou mais 3,4 pontos percentuais versus 2018. E o resultado operacional totalizou 250 milhões de reais, ou uma margem de 33% e mais 2 pontos percentuais versus 2018. Já com relação ao bloco das aquisições, que agora engloba tanto as aquisições realizadas em 2016 quanto a AGES, reportamos uma receita líquida no ano de 196,2 milhões de reais, o que é 21% superior a 2018, como já falamos, especialmente impactada pela AGES. O resultado operacional desse bloco totalizou 38 milhões de reais, ou uma margem de aproximadamente 20%, ou ainda mais 5 pontos percentuais versus 2018. Mesmo se desconsiderássemos a AGES, o resultado deste segmento também seguia uma tendência positiva de crescimento. Por fim, no bloco expansão orgânica, que além das 22 unidades abertas entre julho de 2016 e janeiro de 2019, também inclui as 3 aquisições realizadas em 2018, nós continuamos observando um desempenho positivo e consistente. Reportamos nesse bloco um incremento de margem de 14,6 pontos percentuais, o que é bastante significativo, considerando a idade média dessas unidades. Falando agora sobre o bloco de outros negócios, que é composto pela HSM, HSM University e pela EBRAD, Escola Brasileira de Direito, nós atingimos resultado operacional de 3 milhões de reais, ante 6 milhões de reais no ano anterior, excluindo o efeito do IFRS 16. A diferença na comparação entre anos se dá por conta do desempenho extraordinário
do Singularity University Brasil Summit, realizado no ano de 2018, em sua primeira edição no Brasil. No período, o resultado também foi impactado por uma menor demanda do HSM Academy, braço de educação corporativa da HSM. Por outro lado, a EBRAD e a HSMU seguem com crescimentos em linha com seus planos de negócios. Olhando agora para o D&A e para as despesas corporativas, seguimos focando nas despesas da companhia como um todo. As despesas corporativas, excluindo o efeito do IFRS 16, totalizaram 109 milhões de reais em 2019 e representaram 9% da receita líquida, estável versus 2018. Por termos alcançado, ainda que parcialmente, as metas orçamentárias necessárias ao programa de remuneração variável, que denominamos internamente de P2A, Programa Apaixonados pela Ânima, reconhecemos uma provisão de 4,5 milhões que serão pagos aos beneficiados pelo referido programa. Essa provisão está registrada nas despesas corporativas e será alocada no D&A das respectivas operações quando de sua realização. Já as despesas gerais e administrativas, consolidando a AGES, totalizaram 130 milhões de reais no período e representaram 11% da receita líquida, menos meio ponto percentual versus 2018. Falando agora sobre os itens não recorrentes, dentro dos esforços de gestão que temos promovido em busca de ganhos adicionais de eficiência, o que implica, em um primeiro momento, em gastos não recorrentes com despesas de reestruturação, no segundo semestre deste ano, promovemos a unificação da gestão das nossas marcas na regional Minas Gerais e Goiás, além da junção de campi com a redistribuição dos alunos nas mesmas cidades e regiões. Já na virada do ano, o campus Boa Vista da Unisociesc em Joinville foi transformado em um complexo cultural esportivo e de inovação chamado de Unisociesc Campus Parque, destinado a alunos, professores, empresários e toda a comunidade, como uma nova forma de explorar espaços universitários e com melhora do D&A de Joinville a partir de 2020. Em paralelo, a outra unidade daquela cidade passará a oferecer todos os cursos de graduação da Unisociesc Joinville. Com relação ao JIT, área de Gestão e Inovação Tecnológica da Unisociesc, que em 2018 simplificamos através da descontinuação dos setores de ferramentaria e análise laboratorial, nesse quarto trimestre de 2019, todos os compromissos foram finalizados, pelo que essas despesas deixam de existir definitivamente em 2020. Com relação à geração de caixa, encerramos o ano de 2019 com uma geração de caixa operacional antes de capital de giro e CAPEX e excluindo o efeito do IFRS 16 de 138 milhões de reais, um aumento de cerca de 40 milhões de reais versus 2018. Já a geração de caixa livre foi de 89 milhões de reais versus 183 milhões de reais em 2018, lembrando que naquele ano recebemos aproximadamente 100 milhões de reais referentes ao pagamento da última parcela do acordo feito em relação à PN 23 do FIES. Após nossos investimentos de capital de 116 milhões de reais, incluindo as aquisições, encerramos o ano com um saldo em caixa e aplicações financeiras de aproximadamente 183 milhões de reais. Olhando especificamente para o CAPEX, nossos investimentos em 2019 representaram cerca de 10% da receita líquida, uma melhora de 0,6 ponto percentual comparado a 2018. Esse nível de investimento é impactado pelas unidades da expansão orgânica, através do amadurecimento das unidades abertas nos últimos 3 anos, que representaram 37% desse CAPEX total.
Excluindo esse efeito da expansão, nosso CAPEX normalizado seria de 73 milhões ou 6% da nossa receita líquida. Indo para o último slide da minha parte da apresentação, que se refere ao caixa e endividamento líquido, chegamos ao fim de 2019 com um total de disponibilidades de caixa e aplicações financeiras de 183 milhões de reais. O total de empréstimos e financiamentos foi de 693 milhões de reais, ou mais 238 milhões desde setembro de 2019, especialmente impactado pela captação de longo prazo direcionada aos M&As. Enfatizamos que o perfil de vencimento das dívidas está diluído ao longo dos próximos 5 anos, não apresentando concentração significativa. Já as outras obrigações de curto e longo prazo, representadas principalmente pelos títulos a pagar relacionados às aquisições, totalizaram 143 milhões de reais. Com isso, encerramos o ano com uma dívida líquida, excluindo o efeito do IFRS 16, de 653 milhões de reais, o que representa uma alavancagem de 3,23 vezes, calculada pela divisão entre a dívida líquida e o EBITDA ajustado do ano. Com a captação de 1 bilhão e 100 milhões de reais no follow-on, passaremos a ter uma posição de caixa significativamente superior ao nosso endividamento, nos levando a uma disponibilidade líquida positiva. Os efeitos da reclassificação trazidos pelo IFRS 16 representam uma diferença de 555 milhões de reais referentes ao valor presente dos contratos de aluguel, que passaram a ser classificados no passivo pelo mesmo montante atribuído ao ativo de direito de uso. Importante lembrar que a partir dos resultados do primeiro trimestre de 2020, como a base de comparação com 2019 já está estabelecida, deixaremos de publicar os números ex-IFRS 16, reportando exclusivamente os resultados de acordo com a nova regra contábil. Com isso, encerro minha apresentação sobre os resultados de 2019 e, Marcelo, seguindo o que nós temos feito aqui nas últimas apresentações, acho que é bem importante a gente aproveitar esse momento para adiantar aqui algumas questões adicionais de nossos investidores. Podemos ir assim? Claro, vamos lá. Beleza. Com o follow-on, Marcelo, como a destinação dos recursos está direcionada essencialmente para o M&A, vários investidores têm nos perguntado como estão andando as negociações, o pipeline, o ambiente de M&A. Você pode nos falar um pouco sobre isso? Claro, André, claro. Como muitos de vocês sabem, nós fizemos a primeira aquisição de ensino superior no país, lá em 2003. Eu tive a honra de participar ativamente em quase todas as negociações e liderei aí também por 12 anos nossa área de expansão. Uhum. E desde o ano passado eu nunca imaginei sentar com algumas instituições que nós estamos sentando. De fato, tem uma grande oportunidade, eu acho que a Animas tem se mostrado com um grande diferencial de ser talvez a melhor alternativa para seguir a continuidade e o legado de várias famílias. E aí nós temos mostrado isso, então esses movimentos com a Agis, com o Unicuritiba, com a Unisul, estão totalmente alinhados aí com essa perspectiva. E o use of proceeds do follow-on é claro. Então nós temos aí algumas operações já em due diligence, já em fase bem avançada, e nós vamos realmente avançar e aproveitar esse momento muito importante para que a gente faça movimentos pensados, estratégicos e cirúrgicos que beneficiem cada vez mais a Ânima e que também possam beneficiar instituições que merecem aí fazer parte de um novo momento de famílias que tem esse legado para ter continuidade. Excelente. Uma outra questão, Marcelo, é que nós anunciamos agora, esta semana, um novo programa de recompra. Na verdade, foi no final da semana passada, anterior a essa divulgação, anunciamos um novo programa de recompra de ações, não é? E talvez fosse interessante você nos falar um pouco sobre as motivações, sobre o racional dessa decisão, dessa iniciativa. Claro, André. Como eu falei no início da minha apresentação,
né? Essa é a nossa empresa. Nós somos um partnership e temos dever fiduciário de quando as coisas se distorcem, quando o mercado se distorce, a gente tem que defender nossos interesses, né? Fizemos isso algumas vezes e acho muito importante a gente estar preparado para que nesses momentos de distorção a gente possa agir em benefício dos nossos stakeholders. Acho que esse é o pano de fundo desse movimento. E também se preparar aí para futuros movimentos de plano de bonificação, plano de ação. A gente sempre prefere fazer plano de longo prazo, de retenção em ações. Então é sempre importante esses momentos a gente estar preparado para uma atuação cirúrgica, uma atuação prudente, mas uma atuação efetiva. Muito bom, Marcelo. Acho que essas questões que nós fizemos aqui adicionalmente à apresentação dos resultados são as mais relevantes do momento, né? E aí eu passo a palavra, devolvo a palavra a você, para que você possa fazer o encerramento dessa nossa apresentação de resultados. Obrigado, André. Obrigado pela apresentação, por todas as explicações. Reiterando aqui as mensagens iniciais e o agradecimento que fizemos, compartilho, por fim, algumas das nossas principais reflexões nesse que é mais do que um momento de virada do ano, porque é também uma mudança de década em um mundo com uma dinâmica bem diferente. Ao longo do ano de 2019, nós atingimos muitas conquistas e realizações. Para nós, essa década foi bastante intensa e muito marcante na história da Ânima. Ao mesmo tempo, inauguramos a nova década de uma forma muito especial, com fôlego renovado, com follow-on com demanda expressiva, colocando a companhia em outro patamar de liquidez e com destinação de recursos bem definida, como já falamos. Nos dando energia nova para seguirmos firmes, focados e fortalecidos em nosso propósito. Agradeço muito a audiência das senhoras e dos senhores e aguardamos sua participação na nossa teleconferência, conforme link e comunicado disponíveis na nossa apresentação. Muito obrigado pela atenção e tenham todos um ótimo dia.